O Portal Nogueirense entrevista hoje Celso Capato, prefeito de Artur Nogueira há 3 anos e 6 meses. Ele vai falar sobre o que fez, sobre o que não fez e sobre o que pretende fazer até o final deste ano. Celso, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Portal Nogueirense. Obrigado a você, Alex. Obrigado a toda a sua equipe pela oportunidade de estar sempre podendo falar com a comunidade e poder esclarecer aí vários assuntos. Celso, são 3 anos e 6 meses. Como que o senhor avalia o seu governo até esse momento? Olha, eu avalio uma parte positiva, principalmente dentro dos objetivos principais, alguns pontos que eram pontos críticos das cidades, né? E que a gente trabalhou bastante em cima disso e alguns a gente já conseguiu amenizar ou resolver, né? Na busca de recursos públicos, eu posso dizer aí sem medo de errar que eu acho que nessa administração foi a administração que mais trouxe recursos públicos, tanto do governo do estado, do governo federal, a fundo perdido, sem financiamento, para a cidade de Artur Nogueira. É uma coisa que faltou isso no passado, nós perdemos esse tempo, outras cidades fizeram isso, como Jaguariúna, atraíram empresas para a cidade, atraíram, por causa que tinha infraestrutura, atraíram empresas para a cidade, isso fez com que melhorasse a arrecadação, né? E Artur Nogueira ficou isso na contramão do mundo, mas ainda dá para recuperar e nós estamos trabalhando incansavelmente para que isso aconteça. Qual que é a maior dificuldade em administrar uma cidade como Artur Nogueira, comparando com Olambra, por exemplo? Bom, Alex, Artur Nogueira, matérias do Nogueirense, de outros meios de comunicação, a gente pode observar que é o município que, se não tem a menor, é um dos que tem as menores rendas per capita da região. A arrecadação é muito pequena, nós temos uma inadimplência muito grande de impostos para com a prefeitura, né? Nós temos hoje uma inadimplência que chega aí a casa dos 25 milhões, né, de inadimplência. Então isso faz falta lá, porque você fica com caixa apertado para poder investir. De IPTU, prefeito. De IPTU, né? Então o poder de investimento com recurso próprio da prefeitura hoje, o recurso do nosso imposto, né, que arrecada, ele não chega a 5%. Se não tiver esse meio de buscar dinheiro junto do governo do estado, do governo federal, que graças a Deus nós conseguimos fazer isso daí, né? Tivemos uma ajuda muito grande do nosso ex-ministro e o Kassab das cidades, né? Ajudou muito nisso de trazer recursos para a infraestrutura da cidade. Mas o que nós temos que continuar fazendo é melhorar a infraestrutura da cidade, atrair empresas. Tem 8 empresas que compraram áreas na cidade, mas a crise de 2014 para cá, nós pegamos uma época ruim, né? Além de queda de arrecadação, essa insegurança das empresas. Mas isso vai passar. Essa crise ela não veio para ficar, ela vai passar. E assim que as empresas que compraram áreas aqui começarem a montar essas fábricas, essas indústrias para cá, nós gerarmos mais emprego e renda, nós vamos aumentar a arrecadação. Isso você consegue aumentar a aplicação de recursos na qualidade de vida do próprio cidadão da cidade. Mesmo com toda essa dificuldade, as suas contas relacionadas ao primeiro ano do seu mandato, em 2013, foram aprovadas nesse mês aqui pela Câmara Municipal. Elas foram aprovadas, Alex. Com toda essa dificuldade de fechar as contas, você, quando faz um orçamento, no orçamento tem a receita e despesa. A despesa é aquilo que todo mundo sabe. 25% em educação, gastamos 30% na saúde. Enfim, folha de pagamento é alta da prefeitura, né? Então, com toda a dificuldade, investindo, nós conseguimos fechar as contas. E eu queria deixar também claro que eu estou no 13º ano de mandato como prefeito. E todas as minhas contas foram aprovadas tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pelas câmaras municipais. Prefeito, quando se fala, hoje se escuta muito, falar, a prefeitura está endividada, né? Eu vi que o senhor trouxe alguns papéis aqui, alguns relatórios relacionados à dívida do município. O senhor poderia nos apresentar algumas coisas? Posso. A dívida do município de Artur Nogueira é uma dívida que vem de anos. Não adianta a gente falar que pegou a prefeitura sem dívida. Eu sei que a administração passada
também pegou, o antecessor dele também pegou, que tem coisas que vêm de muitos anos, mas só que tem coisas que vêm atrapalhando a administração, ou seja, coisas que deveriam ter sido pagas durante mandatos anteriores, né? E que atrapalham o investimento na cidade, né? Por exemplo, INSS, nós temos lá uma dívida que está sendo renegociada, que chega em torno de 2 milhões. Precatórios, certo? Precatórios, assim, tem dois aqui, um de 515 mil e mais um de 819, né, além de outros, que são ações de pessoas contra a prefeitura. Uma de uma pessoa que morreu dentro de um carro da prefeitura, certo? São 1.700.000, que é um dinheiro que eu não sabia que tinha essa dívida, que no fim, se você não pagar o precatório, você fica com as contas rejeitadas, o município não pode receber recurso do governo do estado e federal. 1.700.000. 1.700.000 dá para fazer um outro ginásio igual ao do Itamaraty. Dá para fazer aí 5 PSFs, né? Nós, do PAC, que é um financiamento, que na época foi financiado 11 milhões, nós já pagamos 3 milhões disso. Fundo de Previdência, prefeito. O Fundo de Previdência é uma coisa que é o que mais atrapalha o município. A dívida do Fundo de Previdência, só a dívida, ela custa em torno de 4 a 5 milhões por ano. Impede o município de investir mais, impede o funcionalismo público de ter um melhor salário, um aumento, apesar que nós estamos passando a inflação. Quando eu assumi a prefeitura, o Fundo de Previdência, lá em 31/12/2012, ele tinha uma dívida que não é só do mandato anterior, coisa que vem lá desde 95, desde quando foi criado o fundo, de 79 milhões, ou seja, foi recolhido valores a menor, e quando em 2009 que a Previdência passou a fiscalizar, foi feito um cálculo autorial e o município teve que repor esse valor, que vai cair dentro desse mandato e dos próximos da frente. Nós estamos pagando hoje 9% além do que recolhe, mas vai chegar a 27%, quase inviabiliza o município. Então são 49 milhões. Nós pagamos desse total tudo aí 7.844.000, né? E isso atrapalha bastante. Por isso que a gente tem que, às vezes, parcelar, porque é que nem uma empresa. Se você não consegue pagar, lá atrás não pagaram, não é agora querer jogar tudo nesse mandato para pagar. Prefeito, falando sobre o Fundo de Previdência, em 2013, quando o senhor assumiu, de quanto que era a dívida? 79 milhões. E hoje? A dívida, ela diminuiu. Nós pagamos 7.844.000. Foi pago isso? De parcelamentos. Parcelamento. De parcelamentos, né? Mas o que mais importante, quando eu assumi, o município tinha aplicado lá na conta do Fundo de Previdência 40 milhões. Hoje tem 61 milhões. E a gente, de vez em quando, vê pela rua, ou vê um funcionário, eu vi falar que não tem mais dinheiro no Fundo de Previdência. Então, é uma mentira, né? Eu acredito que o fundo tem, desde 95, se quando eu assumi tinha 40 milhões, hoje tem 60, eu fui o prefeito que mais contribuiu para o fundo. E nós pagamos as aposentadorias tudo em dia, né? Nós pagamos mais ou menos nesse tempo aí cerca de 10 milhões. É mais ou menos de 5 milhões por ano que paga de aposentadoria. Prefeito, vamos falar do Minha Casa Minha Vida, né? É a sua menina dos olhos aqui em Artur Nogueira? Eu acho que é a menina dos olhos, não só da administração, de mim como prefeito, das pessoas que foram contempladas, mas de toda a população, né? Afinal, eram 20 anos que não tinha um programa habitacional. Isso causou muitos problemas para a cidade e para as famílias. Por que para a cidade? Porque com isso surgiram 65 loteamentos clandestinos. Muitas casas que tiveram que dividir os lotes. Às vezes o pai tem que fazer uma casa no fundo para o filho, né? E para as pessoas de bem da cidade, estão felizes de ver um projeto tão bem organizado, né? E que as pessoas possam ter o seu lar também de uma forma decente. Celso, já tem data para a entrega das casas? Olha, foi assinado o contrato dia 15, eu estou aguardando a Caixa marcar o dia da entrega das chaves
e fazer uma programação da mudança. Por quê? Nós vamos fazer junto com a Caixa uma programação de mudança, não sei se vai ser 50 famílias por dia, porque senão, pensou? Não, eu fico imaginando. 640 famílias, não tem 600 caminhões na cidade para fazer as mudanças. E prefeito, a gente acaba conversando, né? Eu imagino na inauguração, pós, isso aí na época das mudanças, né? Pessoas, assim, instalador de antena, enfim, vários profissionais, montadores de imóveis, caminhões, pedreiro, né, que vão ser chamados ali para o muro, exato, né, vai mobilizar a cidade e até a região, né, porque acho que a cidade hoje não tem um número de caminhões, não tem um número de eletricistas, né, para fazer ali os ajustes, né, vai parar a cidade. Vai parar, mas por isso que está sendo feito de forma organizada para mudar aí 50 famílias por dia, né, e eu creio que vai acontecer, como vem acontecendo até agora, tudo de forma bem organizada. E eu acredito que vai ser um bairro muito bom da cidade. Prefeito, não tem uma data então ainda definida? Não tem a data definida. Tá. Celso, vamos falar sobre saneamento básico. Tá? Nesse mês, teve início a fase de testes da estação de tratamento de esgoto lá do bairro Três Barras. Prefeito, nós temos uma previsão de quando nós teremos 100% do nosso esgoto tratado? Nós temos. Apesar de alguns... depende de alguma coisa de repasse do governo federal, que tem demorado um pouquinho, mas a Três Barras, até o final do mês nós já estamos tratando o esgoto. Ela já, final de junho. De junho. Ela está pronta a obra, já começou os testes, nós devemos, no sábado que vem, se não inaugurar, fazer uma abertura para que a população, muita gente quer conhecer a obra, nós vamos fazer essa entrega da obra para a população. Até porque o condomínio do Minha Casa Minha Vida também precisa, sim, né? Mas isso já está tudo legalizado, tudo normalizado. Nós temos a licença de operação da estação, isso está. E a do estoco, eu reuni junto com os técnicos da prefeitura, nós temos uma previsão setembro, outubro. Se não tiver, por exemplo, intempéries como teve, porque essa da Três Barras, nós tivemos, graças a Deus, um período de chuva, e graças a Deus nós não tivemos assim, coisas como aconteceu na região, de tempestade, temporal, né? A chuva foi muito boa, mas nós tivemos 15 dias de atraso por conta da chuva. Então, nós esperamos, né, que se não tenha nenhum problema desse no meio do caminho, que até outubro já está funcionando a estoco também, e tratando 100% do esgoto da cidade toda. O que é um grande ganho para a cidade, grande né, ganho. Celso? Foi um sacrifício bastante grande. Hoje, para quem não sabe, 100% do esgoto de Artur Nogueira é jogado in natura, em rios aqui da nossa região, né, Celso? Porque foi um esforço bastante grande, porque nós tínhamos uma parte do recurso do governo federal, outra parte era a contrapartida da prefeitura. Você assume uma prefeitura que já está devendo para fornecedor, né? Nós pagamos lá quase 6 milhões só para fornecedor, né? O fundo de previdência, ainda você tem que ter contrapartida. Então o que nós fizemos? Nós optamos em fazer o esgoto, certo? Em renegociar essas dívidas do fundo de previdência, nós renegociamos algumas vezes. Eu sei que tem vereador de oposição na Câmara que foi contra e faz um estardalhaço, mas nós vamos renegociar mais algumas vezes. Isso não atrapalha o fundo, não atrapalha as aposentadorias, porque nós temos 60 milhões na conta. Por quê? Porque essa dívida é uma dívida que vem lá desde 95, né? Mas nós estamos terminando a obra das estações de tratamento de esgoto. Isso é um ganho muito grande para Artur Nogueira, né? Não só para a cidade de Artur Nogueira, mas para Cosmópolis, que toda a água misturada com esgoto in natura da cidade, sem nenhum tratamento, essa água ia para locais de tratamento como Cosmópolis, né? Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, Artur Nogueira está fazendo uma grande parte nesse sentido, nós vamos ter no futuro uma qualidade de vida melhor. Você diminui doença, enfim, né? Sim. Celso, hoje estima-se que em Artur Nogueira tenha aproximadamente 2.000 animais abandonados, 2.000 cães e gatos aí nas ruas da cidade. No ano passado foi aprovada uma lei na Câmara Municipal que pune, né, quem maltrata, quem abandona os animais aqui na cidade. Eu tenho uma pergunta aqui da Liana Maia, que ela faz parte da REPA, e eu gostaria de compartilhar com o senhor. Nós conseguimos aprovar a lei de maus tratos nessa cidade.
Prefeito, o que realmente está faltando para que ela seja aplicada? Bom, a lei foi aprovada e aplicada, ela está sendo. A grande dificuldade da prefeitura, eu tenho reunido isso daí, inclusive com a guarda municipal, né? Com o pessoal da postura, tudo. A grande dificuldade, eu até quero sugerir para a Eliana, né? É você pegar no flagrante a pessoa abandonada. Eu vejo, de vez em quando, o Carlos posta, a gente fica também perplexo de situações. Posta também que pessoas vão lá abandonar animais em frente, perto da casa dele, porque sabe que ele vai cuidar. O que nós precisamos é, primeiro, a população se conscientizar que quando tem um animal, certo? Se ela pega um animal de estimação, é para estimar e não é para abandonar na rua. E cada um ser fiscal, porque senão fica difícil. A pessoa nunca vai abandonar um animal perto da guarda municipal. Então é complexo você aplicar essa lei. Mas nós temos que se reunir, temos que fazer uma campanha nesse sentido para que cada um possa ser o fiscal. A questão é flagrante, então. Flagrante, porque senão como que você vai punir, certo? Agora, o que eu tenho percebido também, certo? Isso é uma coisa que eu tenho visto. Nas cidades da região, nós temos aqui uma ONG que tem feito doação de animais, né? Que tem cuidado de animais. A prefeitura ajuda uma parte, mas eu creio que voluntariamente eles fazem mais do que isso. Nós precisamos melhorar tudo isso aí. Mas o que tem acontecido? Várias pessoas de outra cidade têm vindo abandonar, por exemplo, a Rota das Bandeiras, às vezes, quando traz ninhada de cachorro, que abandonaram na beira da rodovia. Isso é gente de outra cidade. Ah, lá Arthur Nogueira tem um órgão que está cuidando, vem abandonar. Na estrada do São Bento. Houve um aumento por causa do Minha Casa Minha Vida? Não, isso é uma conversa fiada. Eu acho que a gente não pode pegar, jogar a culpa nas pessoas. Isso é uma coisa que eu não vi acontecer. Certo? Eu não sei se tem esses 2 mil animais abandonados, né? Mas é uma estimativa da própria REPA. O aumento foi, certo? Que depois que existe esse trabalho aí, que deveria ter em todas as cidades, é que muita gente veio soltar animais aqui, abandonar animais em Arthur Nogueira. Eu sugiro que, além dessa campanha que a gente tem que fazer, para que todo mundo possa ser um fiscal e denunciar na guarda municipal, enfim, para a própria ONG, certo? Para a imprensa, né? Porque é impossível que ninguém vê ninguém abandonando. Ontem eu vi um relato de uma senhora no Facebook que 2 moças abandonaram o animal e subiram no ônibus. É que ela estava sem carro ali na hora, né? Porque ela viu, mas ela não consegue saber quem foi as pessoas que abandonou. Mas é uma coisa que tem que enfrentar e eu vou ser muito mais radical. Nós devemos fazer, já existe alguns municípios aqui no Brasil que fizeram, e tem que fazer. Você quer ter seu animal, você vai ter. Porque tem 2 lados aí, Alex. Aquela pessoa, eu ganhei um animalzinho da minha tia, do meu tio, cuida com carinho. E tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro com a criação de animais. Então, essas pessoas ganham dinheiro com criação. Como assim, prefeito? A pessoa cria animal para vender. Ah, tá. Tá certo? E depois existe o abandono, tudo. Eu acredito que para resolver isso, você quer ter um animal, isso em outros países já acontece, existe cidades aqui no Brasil, colocar o chip no animal. Pelo menos você sabe de quem é aquele animal, certo? E se ele está solto na rua, quem soltou? Ah, não colocou chip, tanto de multa. Mas não é uma coisa muito distante, Celso, assim, até financeiramente? Não, eu acho que não é. Não é. Isso aí não é uma coisa cara. Mas é uma coisa que vai fazer, certo? Devia ser lei. Tá. Devia ser lei não só no município de Arthur Nogueira, no Brasil inteiro. Porque é difícil você fragar uma pessoa soltando, maltratando animal. Sim. A gente vê, quando vê, e gozado. Eles vão lá e soltam perto da casa do Carlos, do Careçato, eu tenho visto isso aí. Outro dia eu vi a foto que ele postou de um animal até bonito. Aí já colocaram lá que a gente que ia mudar na Minha Casa Minha Vida. Eu não acredito que seja isso. Sim. Até porque, Alex, eu quero esclarecer
que dentro das palestras que o pessoal do Minha Casa Minha Vida recebeu, eu estava lá presente, tinha uma pessoa da ONG, eu não lembro o nome do rapaz, ele desceu da arquibancada, ele é um dos contemplados, e veio falar comigo. Eu falei isso. Falei, gente, não existe impedimento nenhum. Isso daí é tudo politicagem de pessoas que falam que não pode levar cachorro. Okay, pode perfeito. levar, e as pessoas foram orientadas que tem que levar e cuidar do animal. Perfeito. Celso, vamos falar sobre saúde pública. Vamos lá. Né? Faz um ano, na verdade sim, a gente percebe que só no último mês aqui foram inauguradas 2 unidades básicas de saúde do município, né? No último mês. No último mês foram 2, né? No seu governo foram quantas ao todo? Já foram inauguradas 3, vai ser inaugurada a 4ª aqui do São Vicente, e a do Conservando, que já começa a construir também. Além da ampliação, né, nós dobramos o tamanho do Coração Criança. São 6 unidades que deixam de pagar aluguel, que tem um espaço melhor, enfim. Todas essas unidades de saúde, Celso, possuem médico? Todas elas possuem médico, Alex. Nós temos 11, tem 12 médicos. Nós tivemos um problema recentemente com um dos médicos do programa Mais Médicos, né, que é um cubano. Ele acabou deixando o país, mas está sendo... Sem aviso prévio? Sem aviso prévio. Né? Nossa. Então, no sábado, na segunda-feira, ele não foi trabalhar. Mas o Ministério da Saúde está repondo, mas tem médico lá. E nós estamos pensando já em contratar mais médicos nessas unidades, mais dentistas, enfim. Descentralizar o atendimento de saúde. Porque o objetivo das unidades de saúde do PSF é que as pessoas passem lá por consulta. Nós queremos diminuir o tempo de espera, nós queremos no máximo a 3 dias esse tempo de espera. Para quê? Para a pessoa, quando for para o pronto-socorro, é porque ela está precisando de um atendimento de urgência e emergência. Tá. Prefeito, nós já tivemos alguns relatos aqui no Portal Nogueirense de que a pessoa chegou numa unidade básica de saúde e não tinha um médico ali. Isso... Olha, pode ser casos esporádicos, porque a não ser que a pessoa venha mostrar para mim, todos esses relatos eu tenho investigado. Não condiz com a realidade. Todas as unidades têm médico. Hoje as unidades elas funcionam de que horário a que horário? Elas funcionam das 8 às 5. São quantas na cidade? São 11. 11 na cidade. 11 na e cidade. Todas elas têm médico? Todas elas têm médico. Ótimo. Todas elas têm médico. A não ser esse caso que eu relatei, que é a unidade, inclusive, que foi inaugurado, Bom Jardim. Tá. Aí isso não tem como fazer. Tá. E está sendo feita já tem médico atendendo lá. Já tem. E o Ministério da Saúde vai mandar um outro médico desse programa Mais Médicos. Ótimo. Celso, faz um ano que a maternidade e o pronto-socorro municipal estão funcionando dentro do Hospital Bom Samaritano. Como que o senhor avalia? O senhor acredita que teve uma melhora no atendimento da saúde pública de Artur Nogueira? Eu acredito. Nós tivemos um começo aí, até pela questão da adaptação, mas eu acredito que melhorou. Por quê? A maternidade, ela estava sendo atendida lá em Pedreira quando entrei. Era longe, certo? Tinha gasto com isso, depois Cosmópolis, né? Então, 2 coisas. O que a gente pagava em Pedreira, o que a Prefeitura de Artur Nogueira pagava em Pedreira, hoje nós pagamos metade pelo mesmo serviço, né? E nós temos e aqui aí... dentro da cidade. Dentro da cidade, tá? Então, eu acredito que teve alguns períodos, por exemplo, ano passado teve a questão da dengue, esse ano já teve menos casos, certo? Que você tinha uma procura maior. E todos os problemas que têm surgido, a gente tem procurado solucionar. Transporte, por exemplo. Mas lá é longe. Tá. Mas e um dia, o pronto-socorro ali, um dia ele já está pequeno, prédio inadequado. Questão de mudança é só o pronto-socorro que você fala é o da Fernando Aires. O da Fernando Aires, tá. Né? Então, a questão de mudança é questão de adaptar, você dá condições. À noite eu fui com o vizinho, depois não tinha... Nós já colocamos uma pessoa lá para fazer isso. Então, a gente está procurando, de certa forma, ir solucionando todos os problemas. Celso, ainda relacionado à saúde, né, na semana passada você nomeou o Dr. Flávio como novo secretário de saúde do município, o que foi uma surpresa para algumas pessoas, né? Até porque ele foi seu principal adversário político em 2012. Né?
que eu quero te fazer a pergunta, mais política do que talvez relacionada à área de saúde, é se houve uma orientação do Celso, qual que foi o combinado entre vocês dois? Você deu uma liberdade para ele ou o Celso, qual que foi o trato entre vocês dois ali? Tá. Primeiro, é uma ótima pergunta, é bom esclarecer isso. Ser adversário político ou disputar uma eleição não significa ser inimigo, apesar que algumas pessoas veem dessa maneira, né? A política, se ela for feita da forma correta, ela é feita na política pública, é para trabalhar, para melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que a questão dos projetos políticos, ela tem que estar acima da política, né? O Dr. Zé Edivaldo está indo por uma disputa, Engenheiro Coelho, ele pretende ser candidato, né? Pelo menos é pré-candidato. E quando nós conversamos, e a própria equipe sugeriu esse convite para o Flávio, ele aceitou esse desafio, já tinha feito isso. Então, o Flávio está junto com o Zé Edivaldo, com a equipe também, né? O Zé Edivaldo continua trabalhando na equipe. Ele está fazendo para mim um relatório de tudo que a gente pode mudar para melhorar, e eu tenho certeza que soma a equipe, que agora nós vamos trabalhar para melhorar mais ainda a saúde de Artur Nogueira. Mas teve alguma orientação do Capato? Não, o Flávio tem a liberdade para trabalhar, é lógico que a gente tudo conversa. A equipe tem que, olha, eu pretendo fazer isso, o que acha? Você tem que trocar ideia. A pessoa que achar que sabe tudo, ele é aí fadado ao insucesso. Então você tem que trocar essa ideia. E a gente tem feito isso. Nessa primeira semana o Flávio tem feito isso. Nós vamos estar sentando esse final de semana, o começo da semana que vem, para ver, junto com ele, com a equipe, o que vai mudar. O Flávio já foi no Samaritano, o Flávio já está passando em todos os PSFs, já está passando em todas as unidades, enfim. E por ter já sido secretário, ele já conhece o sistema. Conhece uma boa parte dos funcionários, né? Celso, eu só queria completar, Alex, a questão da saúde. Sim. O que é bom todo mundo saber. Não só Artur Nogueira, mas todos os municípios, eles investem muito mais do que está na Constituição na saúde. Né? É 15%? É 16%, 20%, mas a gente investe 30%. O problema principal, certo, é o seguinte, quando municipalizar a saúde, o município colocava 30% e o governo do estado e o governo federal 70%. Hoje inverteu. O município coloca 70%, o governo do estado e o governo federal coloca 30%. Quem tem o dinheiro para aplicar na saúde mesmo, ou seja, nos exames de alta complexidade, nas cirurgias, nos hospitais, é o governo do estado e o governo federal. E a gente tem visto isso. Você liga a televisão, você vê que o sistema está falido. Falta UTI, faltam leito nas UTIs, faltam leito nos hospitais, os hospitais tudo com corredor na fila. Certo? Às vezes uma simples cirurgia, quando entra na central de vagas, demora 15, 20 dias, até 6 meses, um ano. Né? Por quê? Porque esses hospitais estão abarrotados de pessoas aguardando e eles vão fazendo aquilo que... Ou seja, eles têm lá na Unicamp, eles pegam, vai fazendo aquilo que é mais urgente. Ou seja, atender aquelas pessoas que chegaram lá quase morrendo. Entendi. Nós precisaríamos ter um reestudo do SUS. Reinventar o SUS. O senhor é contra o SUS? Não é que eu sou contra o SUS. O jeito que está, é bonito falar que existe o SUS, mas o dinheiro fica no governo do estado, no governo federal, e ao invés deles investirem, nós ficamos com a dificuldade. Não adianta eu ter médico fazer consulta a hora que eu preciso levar o paciente para uma cirurgia, né? Eu não consigo, porque o município não tem esse dinheiro. Às vezes o município faz com recurso próprio e falta dinheiro para outra coisa. Então o estado e o governo federal deveriam investir mais na saúde. Celso, vamos falar sobre educação. Tá? Era uma reivindicação antiga dos estudantes aqui da nossa cidade, cursos técnicos dentro do município. E foi também uma conquista
que você trouxe aqui para o município, né? Que são os Isso. cursos técnicos. O Centro Paula Souza hoje funciona dentro do Colégio Monteiro Lobato, né? Temos ali importantes cursos como logística, informática. Vai ter mais. Né? Vai ter mais? Isso está sendo trabalhado? Tá sendo. Tá? Como que você avalia esses cursos para o município, Celso? Alex, eu acho que foi um avanço para Artur Nogueira. Né? Eu que sou nascido e criado aqui, estudei sempre em escola pública aqui. Eu na minha época eu não tive oportunidade, não tinha nem transporte, nem ônibus para ir para fora à noite não tinha. Né? Hoje você tem van e tal. Né? Mas eu não tive oportunidade de estudar um curso técnico. Mas foi um grande avanço. Por quê? Cidades com menos de 50 mil habitantes não têm ETEC. Nós conseguimos isso. Foi uma briga junto com o governador, com o deputado Barros Munhoz, para trazer a ETEC para cá. E isso é um começo. Depois da ETEC, existe um terreno onde que pode no futuro construir a FATEC, né? Que vai trazer outros cursos também. E uma coisa muito boa na questão da geração de emprego e renda. Hoje, quando vem uma empresa comprou uma área aqui, apesar da crise, uma empresa comprou uma área para construir aqui, é uma empresa, é uma construtora. Por exemplo, ela construiu a Toyota, a Mitsubishi, construiu outras multinacionais. Ela comprou essa área, ela vai trazer a fábrica para cá. Que empresa que é, Celso? Ross. Tá. H-O-S-S, construtora. Uma construtora. Comprou, ela que constrói as multinacionais. Se ela comprou essa área aqui e vai construir a empresa aqui, ela também, né, como ela traz as empresas multinacionais, porque quem está lá fora, é a hora de investir no Brasil. Eu tenho assim uma confiança muito grande que ela vai trazer mais empresas para a cidade. E precisa de mão... E é isso que eu estou tentando aí incentivar, né, para que ela comece a construir logo e comece a trazer mais empresas. Né? Mas o que acontece? Quando ela veio falar com a gente, que eu falei da ETEC e falei da possibilidade, se eu trazer uma empresa no ramo automobilístico, eu posso ter o curso de mecatrônica lá? Posso. Eu vou lá na Fundação Paula Souza, em São Paulo, e eles fazem um módulo nesse sentido. Então, isso é um ganho muito grande para a cidade. Se a gente tivesse essa escola há 10 anos atrás e aproveitado o crescimento das empresas, nós teríamos no mínimo umas 15, 20 empresas a mais na cidade, gerando mais emprego, uma renda melhor para a cidade. Sem dúvida. Celso, durante a campanha em 2012, um dos seus compromissos foi a questão de ônibus e transporte para os universitários que estudam fora do município. Você mesmo falou assim que você enfrentou essa dificuldade lá atrás, que não tinha nada, né? Nós temos uma pergunta aqui do Paulo Gabriel que eu gostaria de compartilhar. Legal. Gostaria de saber do senhor prefeito quais atitudes foram tomadas até o momento referente à proposta de transporte gratuito aos alunos que estudam fora do município de Artur Nogueira. Gostaria de saber quais garantias ele pode passar aos universitários de que essa proposta será cumprida até o término do seu mandato. Bom, a pergunta é uma pergunta bacana. Eu quero lembrar que em todos os programas de governo das pessoas que disputaram as eleições tinham, inclusive do candidato que estava na prefeitura, todos, certo? Eu coloquei, certo? Quando você faz um programa de governo, você coloca uma proposta de governo. Então, por isso que eu tenho sempre falado dessa questão da dívida, não estou culpando a administração anterior, tem muitas coisas que vêm lá do passado, mas eu quero deixar isso transparente. Eu não vou falar, olha, eu paguei todas as dívidas, que não paguei e não vou pagar. Não consegue. E o próximo que entrar vai ter que aprender a conviver com as dívidas. Então, quais as dificuldades? Primeiro, que nós não podemos investir 25% da educação para o transporte universitário. Não pode ser usado. Não pode ser usado. Mas não é educação, Celso? Não, mas não pode ser usado. O Tribunal de Contas não permite isso. Segundo, que quando nós colocamos um plano de governo, e quando você faz um orçamento, você faz dentro daquilo que o município tem de condições. Nós enfrentamos aí 3 anos de queda de arrecadação. Eu citei aqui todas essas contas que nós tivemos que pagar, de fundo de previdência, PAC, contrapartida das estações de tratamento de esgoto. Então isso inviabiliza, certo? Eu quis fazer, até mandei para a Câmara uma proposta, certo, de recebimento da dívida,
né? Você fala do IPTU. De IPTU, e a Câmara achou por bem que não podia fazer. Porque hoje... Seria o quê? Multar que aqueles que não... Não é multar. Hoje, inclusive eu fui chamado até pelo juiz da cidade. Porque tem um número de processos. É obrigado. Chegou no final do ano, a pessoa não pagou a conta, fica na dívida ativa. Não é que o prefeito quer ou não quer. Ele é obrigado a pegar e colocar isso em cobrança judicial. Né? São milhares de contas. Se o prefeito não fizer isso, ele pode responder a um processo de improbidade. Então, eu propus isso. A minha ideia era arrecadar mais para poder suprir essas necessidades. Que era colocar inadimplente aqueles que não pagam o IPTU. Se não tiver essa cobrança, certo? Não precisa aumentar o imposto, certo? Nós só colocamos a inflação em todos o IPTU que tinha. E, por obrigação do Tribunal de Contas, fazer um recadastramento dos imóveis. Mas não foi feita além da inflação o aumento. Então, fica difícil. Não tem. A Prefeitura de Artur Nogueira não tem condições, nesse momento, se não aumentar a arrecadação, para ter uma despesa. Eu conversei com vários estudantes, estão criando uma associação de estudantes. É uma maneira da Prefeitura poder ajudar. Isso está caminhando. A Prefeitura tem... chamei o pessoal das universidades, inclusive da Unasp, certo? A Prefeitura tem condições de comprar ônibus para os lugares mais perto, a Prefeitura levar Hoje Unasp. A Prefeitura teria condições, porque Engenheiro Coelho faz isso, prefeito. Mas Engenheiro Coelho está dentro da Unasp, ela só leva na Unasp. Sim. Isso é fácil. Artur Nogueira não conseguiria, pelo menos, levar para os estudantes do NASP? Consegue levar, mas nós precisamos criar uma associação de estudante. É o que era feito em Olambra, é o que é feito em alguns outros municípios e dá certo. Por exemplo, você criando uma associação e essa associação tendo uma taxa mensal, certo? Onde 100, olha, mas aquele de Campinas vai pagar 50, se eu aqui não nasço vou pagar 50. Todo mundo pagando, nós fizemos essa conta com os estudantes e a Prefeitura ajudando com alguns ônibus, né? A gente conseguiria diminuir a conta de todo mundo. É a única maneira, tá certo? Perfeito. Só para deixar um pouco claro então aqui, o senhor disse que a situação financeira do município, como a gente já sabe aqui, é difícil para fornecer o benefício para os estudantes, mas o senhor mesmo disse que hoje a Prefeitura teria condições de comprar os ônibus. Isso. Teria condições. Teria condições de comprar o ônibus, colocar à disposição da associação. Eu propus para a Prefeitura comprar aí 4 ou 5 ônibus. O NASP, que é maior, que é mais perto, a FAGE, Jaguariúna, Limeira, o NIP. Isso diminui o custo. Tá. E o que dá para fazer? Assim, isso é uma prioridade sua? Você acha que daria para fazer? Porque assim, comprou os ônibus e comunicou para os estudantes. Pessoal, olha, os ônibus estão aqui, agora vamos se organizar e vamos ver como que vai ser distribuído esse benefício. Olha, esse pessoal que está criando a associação já marcou reuniões, entendeu? A partir do momento que tiver pronta a associação, não adianta também reclamar e não querer participar da associação. Entendeu? Todo mundo tem que participar. Uma coisa só funciona quando você é associado ao cooperativismo. Sim. Certo? A Prefeitura tem condições de ajudar. Perfeito. Mas falar que vai pagar, a Prefeitura não tem, não adianta. Celso, vamos falar sobre segurança pública. Vamos lá. Hoje, prefeito, é difícil o dia em que a gente não vê que uma casa ou que foi furtada ou foi roubada no município. O que o senhor tem feito, prefeito, para diminuir o índice de criminalidade do município? Alex, eu tenho falado o seguinte, eu concordo que todo dia existe roubo. Um dos maiores causas disso é a questão de droga. Pequenos roubos são usuários de droga, né? A violência tem crescido no estado de São Paulo. Aqui em Artur Nogueira ela tem sido bem propagada, mas ela tem crescido. É só você pegar a estatística da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, ela tem crescido. Aqui, se nós formos ver, que todo dia tem, mas tem cidade vizinha, menor, que tem mais ainda. Tá certo? É um problema. A Prefeitura tem feito bastante para isso. Nós aumentamos o efetivo da Guarda Municipal, nós buscamos desde o começo procurar integrar o trabalho da Guarda, da Polícia Civil, da Polícia Militar, certo? A implantação de câmaras na cidade, mas tudo isso só não é necessário.
né? Por quê? Porque não é necessário, não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos pegar também, ter a polícia investigativa. Nós temos aí um delegado que está na cidade que está fazendo esse trabalho de investigação. Então você pode ver que muitos furtos aí, que a gente não via solução, que estão sendo solucionados, né? E as leis também, que a pessoa vai presa, daqui uns dias está solta outra vez. Isso complica bastante. Falar que é questão do desemprego, da crise que o país atravessa a crise sim. Nós pegamos aí os 3 últimos anos de queda de arrecadação. Um dos piores mandatos para administrar está aí, o nosso. Tá? Mas a prefeitura tem feito. O que as pessoas precisam entender também, né, que eu tenho brigado, que não adianta só reclamar só do prefeito. Eu estou ali, eu ouço as críticas e procuro fazer das críticas uma coisa para mim buscar a solução. Tenho feito. Cobrado o governo do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança. Por quê? Nós temos bons policiais também. Civil, militar, nós temos uma boa guarda municipal. Mas o governo do Estado tem que dar para a Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Civil, mais investigador, mais escrivão, tem que aumentar o efetivo da Polícia Militar. Sim. Celso, porque a segurança, Sim. ela está na Constituição, que ela é dever do Estado. Sim, recentemente o Portal Nogrense trouxe uma reportagem especial, no qual mostrou que o Estado hoje parece que ele não dá muita bola para o município na questão de segurança pública. Né? Como você mesmo disse, está na Constituição Federal, que é dever do Estado. Hoje nós temos uma delegacia aqui no município que tem 16 profissionais que ali trabalham. Né? Desses 16, 12 são mantidos. 12 são mantidos pela prefeitura. O prédio é um aluguel que é pago pela prefeitura. O nosso delegado, nós estamos sem delegado titular há mais de um ano. Né? A gente percebe que, por exemplo, em 2013, o senhor mesmo me deu uma entrevista falando assim, olha Alex, a gente vai doar para o Estado, a gente colocou à disposição do Estado um terreno, uma área ali próxima à Escola Cardona, para o Estado construir um prédio para a delegacia. O senhor tem cobrado o governador? O senhor tem... Como que está essa questão? Eu tenho cobrado a Secretaria de Segurança Pública. Né? Eu tenho cobrado a Secretaria de Segurança Pública. O que acontece, Alex? Acontece o seguinte, tem muitos lugares aí que o governo diz que se a prefeitura não pagar aluguel, fecha a delegacia. Entendeu? O governo diz que não quer saber de pagar aluguel. Entendeu? Então, gente, o que nós precisamos fazer? Nós estamos num caos, a questão de segurança, não só... Isso é no Estado, no Brasil inteiro. Precisa melhorar as leis, né? Precisa ser as leis um pouco mais rígidas, né? E também nós precisamos cobrar, certo? O prefeito tem feito isso. Os vereadores têm até que ter feito isso. Cobrar deputado que só vem na cidade, de 4 em 4 anos, ele pega tudo que o governo do Estado fez, fala que foi ele que fez, só que deixa nós à mercê. Não cobra, por exemplo, eu quero que aumente o efetivo da Polícia Civil em Artur Nogueira. Eu quero que construa lá. Está lá o terreno, já está a proposta de doação, tanto para civil quanto para militar. Agora, se a prefeitura não pagar aluguel, certo? Não são os policiais locais. Quanto que é pago, Celso? 6 mil reais? 6 mil mais 14 funcionários, você vão falar aí... São 12 com funcionários. 12 funcionários, com encargos sociais, tudo, a 2.500 cada um, são 6, são 30, são 400 mil reais por ano, certo? Esse 400 mil reais por ano, eu construo um posto de saúde, eu melhoro o salário do funcionário, eu pagaria o transporte dos alunos. É isso que a gente tem que ver. Certo? Porque o que acontece? O município, de cada 100 reais que ele recolhe de imposto, ele fica com 25, 75 vai para o governo do Estado Federal. Depois você tem que, além de tudo, você tem que ficar dando dinheiro de volta, pagando essas coisas. Prefeito, vamos falar sobre a questão dos loteamentos irregulares do município. Né? Em 2014, né, você iniciou um projeto, né, para regularizar, eram ao todo 65 loteamentos. Né? A que pé que está isso, prefeito? De 30 a 35 já estão em fase de regularização, ou seja, para que o loteamento seja regularizado, ou a associação, ou a pessoa que fez o loteamento, ela tem que fazer o projeto, certo? Colocar a infraestrutura mínima necessária, né? E dentro desse projeto a gente faz o decreto de aprovação
e submete à Secretaria de Habitação do Estado. Tem loteamentos desses que já foi até registrado no cartório de registro, então ele está totalmente irregular, né? E a gente tem cobrado alguns outros aí, certo? A solução. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um dos maiores que tem, que é o Bevenuto, né? Eu desde 2013 venho conversando com o proprietário da área, né? Porque quem fez aquele loteamento foi pessoas que sabiam que estavam fazendo clandestino. Pessoas que já foram até secretário de obras da prefeitura, né? Então ele sabia que ele estava fazendo, que ele estava enganando a população, porque fazer o loteamento clandestino é enganar a população, né? Então eu venho falando, o Carlinhos Bevenuto entregou, ele e a família entregou a documentação, ele assinou um termo de compromisso para fazer toda a infraestrutura, já foi submetido para a Secretaria de Habitação do Estado, e ele tem um prazo. Sendo aprovado, ele tem um prazo. Isso é prazo de lei. Ele tem um prazo de 3 anos para fazer. Mas vai fazer água, novamente, porque está mal feita, esgoto, que não tem. Isso o loteador vai fazer. Vai fazer galeria, certo? Vai fazer galeria, está lá, um termo de compromisso assinado com a prefeitura. Galeria, vai fazer guia sargento e pavimentação. Ah, mas eu quero que faça onde? Não é possível. Eu fiz uma coisa que muitas deixaram de fazer. Uns aprovaram o loteamento irregular, deixaram fazer, outros deixaram lá sem fazer nada. A administração passada entrou com processo judicial em tudo. Foi um primeiro passo. E nós estamos regularizando. Enfiando o dedo na ferida, certo? Às vezes você deixa a pessoa brava com a gente. A prefeitura está exigindo a regularização. Mas está acontecendo. É um processo que não é de um dia para o outro que acontece, mas está acontecendo. Então nós já demos um grande passo, um grande avanço, e nós pretendemos todos regularizar. Aquele que não regularizar, a gente vai pegar os moradores, porque os moradores têm interesse de regularizar. Para um dia poder receber infraestrutura, ou fazer uma infraestrutura, nós vamos criar as associações, já está sendo feito, aliás, né? E ajudar a fazer o projeto para regularizar. Então é uma meta da prefeitura e fiscalizar, Alex, para não acontecer novos loteamentos. Onde a prefeitura sabe que está começando um loteamento, que se tem notícia que é um loteamento clandestino, a fiscalização tem ido lá e cumprido o seu papel. Teve casos, inclusive dentro do seu governo, né, de que foi encontrado loteamentos ali, indo para Cosmópolis, ali próximo ao Barrinho, em que praticamente o sitiante ele pega uma área, divide ali e já vende os espaços, né? Essas pessoas recebem uma multa altíssima, não é bom negócio fazer isso, né? Não é um bom negócio para quem vende, não é um bom negócio para quem compra e não é um bom negócio para o município. O que a gente deve fazer quando for comprar um terreno de primeiro, se for barato, desconfiar, né? E segundo, procurar a prefeitura, saber se aquilo é uma coisa regularizada. Mas é uma coisa que nós temos enfrentado bastante, né? Temos notificado, caminhou muito. Tinha alguns aí que estavam parados por tempo, fizeram a infraestrutura, né? Tinha umas pessoas que tinham sido enganadas, né? E mesmo o proprietário de área, mas caminhou bastante. E vai caminhar mais, né? Eu dei exemplo desse do Bevenuto, que é uma coisa onde, pelo menos hoje, o morador teve uma matéria, né, do Nogueirense naquele sentido. A partir do momento que ele tiver registrado, a prefeitura pode começar a fazer pelo menos manutenção. Enquanto ele não tiver registrado, é considerado como uma área particular, né? Mas não paga IPTU? Não paga IPTU. Taxa de iluminação, taxa de lixo... No loteamento que não é regularizado, como que você vai pagar uma taxa de lixo, certo? O loteamento que não é regularizado, porque ele não tem cadastro na prefeitura, não tem como você cobrar, entendeu? Ou seja, ele tem a coleta de lixo, de certa forma tem lá em muitos loteamentos dele, porque a prefeitura... No caso do Bevenuto, a prefeitura, o caminhão passa ali. Passa, né? E ali, por enquanto, não tem IPTU. Tá. Prefeito, vamos falar sobre cultura. É um assunto que o Nogueirense bate sempre na prefeitura, busca ali, né, o nosso teatro municipal, né, que está fechado há 4 anos. O deputado Chico Sardelli já comprometeu, inclusive no seu gabinete, né, que ia liberar, até então, a princípio, ele ia liberar R$500 mil de uma vez.
Depois passou um ano e ele falou, não, a gente vai liberar isso em 3 vezes. E esse valor até agora não chegou, Não. né, prefeito? Não. Eu sei que o senhor quer ver aquele espaço aberto, porque é um espaço importante para a cultura nogueirense. Nós temos grupos de teatro como o Brincante, outros grupos aqui da cidade, movimentos que vêm em outra cidade. Eu, particularmente, a minha infância, eu sempre gostei muito de teatro. Eu tenho uma paixão muito especial por esse espaço, assim como muitos moradores da cidade. O que o senhor tem feito, prefeito? Por que esse dinheiro não é liberado, afinal das contas? Olha, Alex, o que eu tenho feito é cobrar, né? Cobrar bastante. Recentemente, nós recebemos a notícia da liberação de 200 mil, apresentamos o projeto na Secretaria do Planejamento e eu aguardo a assinatura de convênio. Tá. Falei com o deputado ainda na semana passada, o deputado está fora do Brasil, pedi para ele marcar uma audiência na Casa Civil. É chegar o dinheiro e a prefeitura vai recuperar. 200. 200 não dá para concluir. 200. Agora, Alex, eu citei aqui nessa entrevista tudo que a gente já pagou de conta, por exemplo, precatório 1.700.000. Sim. Daria para ter feito um teatro novo. É um dinheiro que você não conta. Ninguém sabia que tinha essa dívida. Mas se você não pagar, é da prefeitura. Tá certo? Então, eu vou aguardar esse recurso. Nós estamos terminando o ginásio do Itamaraty. Se não vir, eu vou fazer mais ou menos igual nós fizemos com o ginásio do Itamaraty. Não tem dinheiro do governo? Não. Mesmo que demorar mais um pouco, eu vou fazer da maneira caseira como nós fizemos, ou com um pedreiro nosso, contrato mais alguns pedreiros temporários, e nós vamos fazer. Mas nós vamos solucionar. É que era tantos problemas para solucionar que em 3 anos e meio é pouco. Você não consegue solucionar um problema de uma cidade inteira, certo? Problemas cruciais, como nós não falamos ainda, por exemplo, a água, que eu sei que vai falar depois, certo? Em tudo em 3 anos e meio. Então, eu quero fazer. Eu quero fazer não só a parte do teatro, do fundo, quero usar a parte do Cardona Velho, que eu estudei lá, certo? Quero estudar, colocar esses projetos culturais, esses projetos de música que a corporação, o Projeto Retreta está fazendo, colocar ali aulas. Nós temos 6 salas lá, excelente. Já fui lá ver. Se não vir o dinheiro, certo? Porque o governo também não está chamando muita gente para assinar convênio. O governo está reclamando que não tem dinheiro. Eu não tenho uma esperança de assinar esse convênio. Está lá, tudo. Tem a liberação do governador, tudo, mas não está. Eu vou pegar e eu vou fazer. Certo? Eu peço paciência, eu sei que o pessoal da cultura, eles não estão abandonados, tem o Teatro da Escola Modelo, mas é uma questão de honra para a cidade, claro. Ver aquele espaço Sim. lá Sim. Ser colocado de volta à população. Sim. É uma questão de honra para mim também. Sim. De certa forma nós vamos fazer, ou de um jeito ou do outro nós vamos fazer. Estou assumindo esse compromisso aqui e com todo o pessoal que é amante da cultura lá na A gente cidade. acredita e torce para que realmente aconteça. Pode ter certeza que vai acontecer. Prefeito, mais o ginásio do Itamaraty pronto, entregue para a população, né? Depois de 18 anos, né? Nós temos algumas imagens, né, que a nossa equipe foi até lá, mostrou. O ginásio está lindo lá no Itamaraty, né, prefeito? Alex, é um orgulho para mim como prefeito, né? Para toda a comunidade esportiva de Artur Nogueira, de entregar mais essa obra, né? Nós procuramos, demorou um pouquinho, certo? Porque quando você não tem um dinheiro na mão para fazer, então é igual aquela pessoa, estou começando a construir a minha casa, olha, eu fiz o alicerce, levantei parede, coloquei laje, nós estamos fazendo igual, nós estamos fazendo. Mas pode ter certeza, né, que o ginásio ficou da altura da cidade de Artur Nogueira, ficou uma coisa maravilhosa. Eu acho que nas cidades pequenas aqui da nossa região não tem um ginásio tão belo como o nosso. E tenho certeza que isso vai servir não só para a prática de eventos, né, como para projetos que a prefeitura tem, o projeto do vôlei, o projeto do futsal, o projeto do basquete, que eu vou incentivar também agora, né, o pessoal, enfim, de todas as modalidades que possam. O judô vai fazer a apresentação lá, a orquestra vai fazer uma apresentação, que agora vai começar a fazer a apresentação nos bairros, enfim. É uma coisa digna de Artur Nogueira. Eu estou feliz por ter
podido concluir essa obra também. Ótimo. Prefeito, vamos falar sobre um assunto que repercutiu muito no ano passado dentro do Nogueirense, também na cidade toda de Arthur Nogueira, que é relacionado à água da cidade, né? Todos sabem que no ano passado o senhor até declarou publicamente de que se a água de Arthur Nogueira não fosse colocada sob concessão, né, num futuro muito próximo, vai faltar água no município. Né? Foi realizada uma audiência pública aqui na cidade, depois de algum tempo foi aberto um processo licitatório, né? E depois o Tribunal de Contas pediu a suspensão desse processo licitatório. A que pé que está isso, prefeito? Bom, todos sabem que o problema de falta de água na cidade é coisa aí de pelo menos 2 décadas. Eu, quando fui vereador de 98, de 88 a 92, já convivíamos com esse problema. E a reclamação da cidade era essa questão da água. Nós conseguimos amenizar. Hoje não falta água na cidade. Se a pessoa lembrar, em 2012 ele abria a torneira, na época do verão não tinha água, hoje ele abre a torneira, tem água, graças a Deus. Né? Que nós fizemos várias coisas paliativas, né? Mas a questão não é só agora. A cidade está crescendo, a cidade vai crescer. Se não tiver um investimento, né, que foi feito dentro do plano de saneamento, a cidade vai ficar sem água. E o governo do estado e o governo federal não tem dinheiro para isso. Ele pode ter alguma coisinha ou outra. Eu quero lembrar aqui que em 2014, antes da eleição, o governador veio aqui entregar ambulância e tal, e ele se comprometeu. Com 4 milhões. 4 milhões. Esse dinheiro nunca chegou. Eu sempre cobrei. Não tem orçamento, não tem dinheiro. E eu não tenho essa esperança de receber. Porque faz 2 anos já, indo para 3. Né? E foi mais ou menos em maio de 2014 que aconteceu isso. Então a gente não pode ficar esperando da vontade. Nós temos que ir atrás. E a questão de concessão, é bom esclarecer, né, que alguns falam vender é uma coisa. Vender, você vai vender o sistema, receber o dinheiro para ele. E concessão é uma coisa. Concessão, você abre o processo de concessão. Se houver uma empresa interessada, ela tem obrigação de investir. Isso tem lá, aqui em Arthur Nogueira vai dar 130 milhões em 30 anos. Terminou esse período, ela devolve tudo para a cidade, sem a cidade ter que reembolsar nenhum real. Questão de tarifa de água. Mas subiu, vai subir. Não. A partir de 2012, que tem vereador que me critica hoje, mas ele aprovou lá atrás a questão da tarifa, que tinha também a obrigatoriedade de aprovar. Hoje não é mais a prefeitura que regula a tarifa, é a agência, o Ares PCJ. Então não é a prefeitura, não é o prefeito que aumenta, não é nada disso. Mas só que o preço da tarifa de água de Arthur Nogueira hoje é o preço que não vai subir. Ele pode ter inflação, mas um reajuste não. Né? A questão da licitação. Né? Nós abrimos a licitação, fizemos audiência pública. Algumas empresas visitaram. Visitaram, foi feito o processo. Houve aí, eu acho que foi mais questão de oposição, né? De rixa política. Houve uma denúncia para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Eu acho isso correto. É um direito que a pessoa tem. Certo? Mas mesmo não pensando na população. O Tribunal de Contas, ele pediu para que, depois de analisar o edital, ele pediu para que continuasse. O Ministério Público pediu 2 ou 3 pequenas mudanças, mas autorizou a dar continuidade. Que é um processo, prefeito? Mudanças, por exemplo, na questão de visita técnica, no percentual do capital que a empresa tem que ter, porque você não pode deixar uma empresa participar, uma empresa que tem um capital registrado muito pequeno, porque senão como que ela vai cumprir com o investimento? Mas tudo isso, coisas pequenas, certo? Nós fizemos essas mudanças, né? Mas nem 5% daquilo que alegaram dentro da denúncia que foi feita. Então, o processo está em andamento. O processo está aberto? O processo está aberto. Se não me engano, parece que já vieram 8 empresas que estão interessadas
em participar, isso é bom, Claro. essa concorrência, essa livre concorrência. E se, abrindo a licitação, tiver empresa interessada para isso, a cidade só tem a ganhar. Por quê? A questão da tarifa, como eu já falei, a prefeitura querendo ou não querendo, hoje é o Ares PCJ que regulamenta isso, tá certo? Ele foge da alçada da prefeitura. E esses investimentos que a prefeitura não vai ter condições de fazer. Esse poder de investimento que a prefeitura tem. Ah, mas a Saiam tem dinheiro. A Saiam deve ter hoje uns 300 mil, 400 mil reais em caixa. Prefeito, vamos aos fatos aqui. O que é verdade, ninguém questiona isso, é que em 2013, quando o senhor assumiu a prefeitura do município, faltava água no município, faltava água aqui em Arthur Nogueira, né? Itamaraty, Saciloto 2, Planalto, todo dia ali você vivia com problemas isso. É fato isso, ninguém questiona isso e hoje não falta mais água no município. Hoje está sendo captada além do Poquinha, além da represa do Cotrins, também da Lagoa, do balneário municipal, né? É fato que foi feito investimento, foi ampliado o tratamento da cidade, mas me permita fazer uma crítica. Naquela audiência que aconteceu na cidade, eu estava presente e eu percebi uma coisa que foi meio que imposta para a sociedade. Você tem todos os argumentos, você tem assim dados que comprovam que a cidade sofria com a falta de água. Você tem moral para falar. Gente, a cidade sofria com a falta de água. Hoje não sofre mais, mas daqui a alguns anos vai faltar se não tiver investimento, como você mesmo já me disse. Só que naquela audiência pública, que a comunidade foi chamada para debater, para ouvir, eu senti um certo... Não teve uma conversa, não teve um diálogo. Eu sei que foi seguido os padrões da audiência, mas você tem todos os argumentos. Por que não foi feita uma abertura maior para a sociedade, uma discussão, ouvido mais a população e dialogado, mas explicado todos esses argumentos? Porque eu avalio, eu acompanho todo o trabalho que é feito, eu vejo assim, se é preciso fazer, então vamos fazer para que não se tenha falta de água. Mas por que você não acha que sim, faltou um pouco conversa com a sociedade, prefeito? Alex, eu não concordo muito nesse sentido. Por quê? Por que surgiu a questão da concessão? Inclusive, se você pegar, o Lambra também fez a concessão. O próprio GAEMA, o Ministério Público, falou, não adianta, você não tem dinheiro para investir, você tem que buscar de certa forma, ou da maneira pública ou privada. Público você pode esquecer que não tem dinheiro, e daqui para frente vai ser pior. Todo mundo sabe a dívida que tem o governo, o que estava acontecendo. Muitas coisas que tinham sido contratadas não tem dinheiro para pagar. Tá? Então foi feito um plano de saneamento, lá atrás. Foi feito um plano de saneamento, teve uma audiência pública desse plano de saneamento, teve vereadores, o Ministério Público, o GAEMA teve lá, certo? Poucas pessoas participaram. Né? Quando foi a audiência pública da licitação, certo? Foi da licitação. E a audiência pública, né? Ela segue um ritual, tá certo? Então foi feito tudo dentro da legalidade, né? Faltou lá atrás, tá fazendo um plano de saneamento. Faltou das pessoas nesse momento, era nesse momento que tinha que discutir isso. Certo? Olha, eu não acho que precisa fazer isso, eu não acho que precisa fazer aquilo, porque os investimentos estavam lá explícitos isso, né? Nesse plano de investimento. Então, foi dado oportunidade sim, e foi feito aqui o que se faz em todos os outros municípios, em todas as audiências públicas que são feitas. A gente tem visto aí, né, que não adianta um governo criticar o outro, porque o PSDB fez um monte de concessão. E é uma maneira correta. O PT, quando estava lá ainda a presidente Dilma, está fazendo concessões de várias coisas, inclusive dos aeroportos agora. É a única maneira, né? O Estado de São Paulo vai fazer a concessão agora dos parques. Os parques estaduais vão abrir concessão. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro para aplicar, é um tipo de uma parceria pública-privada. Prefeito, então o senhor ainda defende a ideia, o processo licitatório está aberto, já 8 empresas, como o senhor me disse, já visitou a cidade. Tem um prazo? Obviamente tem um prazo para o fechamento desse edital.
Eu não lembro aqui de cabeça, porque eu não tenho acompanhado o prazo, tudo certinho, mas tudo isso segue dentro de uma tramitação legal, com a anuência agora do Tribunal de Contas, com a anuência do Ministério Público, e pode ter certeza que se não acontecer isso, eu sei que vai surgir até polêmica, né? Principalmente porque é um ano de eleição. E tem gente que torce por quanto o pior é melhor. Ou seja, eu quero que a cidade esteja bem ruim para mim criticar, para mim ganhar voto. E eu não, eu torço pela cidade. Perfeito. O que vai acontecer com o Saiam após a concessão? O Saiam ele vai continuar da mesma coisa. Por exemplo, os funcionários que é do Saiam que querem continuar trabalhando com a empresa, lógico que a empresa, que se tiver uma empresa interessada, ela vai contratar. Aqueles que não quiserem, eles vão para a prefeitura, que eles vieram da prefeitura. Eles vão ser recolocados. Ninguém vai ser mandado embora, então. Ninguém vai ser mandado embora. Isso colocam na cabeça do pessoal do Saiam, que vai ser mandado embora. Certo? E o quê? A empresa tem dinheiro para investir. Hoje, a prefeitura, desde 2013, tenta captar um recurso de 1.700.000 do BNDES para pagar contrapartida desses convênios. E não consegue. A prefeitura não consegue. As empresas têm essa linha de crédito para investir. Arthur Nogueira, se tiver essa concessão, assim como outros municípios, Limeira tinha um problema sério de água. A concessão tem mais de 20 anos, não tem problema. Pode conversar com a população. O Lambra teve problema até a concessionária assumir. A qualidade mudou de água, tudo, e assim outros municípios, tá certo? É o caminho. O poder público não tem dinheiro para investir. Você vai deixar a população sofrendo com a falta d'água, igual era no passado? Não tem condições. É a única maneira de investir, porque a Saiam não tem capacidade de investimento. Ok, prefeito. Celso, em 2013, a prefeitura doou um terreno para Fabitos, né, que é uma empresa, construir uma fábrica aqui no município. Até então, naquela época foi anunciado que a data da doação aconteceu no dia 30/8/2013. Isso. Lá dentro do próprio gabinete foi falado que a estimativa da construção era de 6 meses o início. Só que até o momento, prefeito, foi feito apenas a terraplanagem lá da empresa. O senhor tem informações por qual motivo as obras não tiveram início? Tenho. A Fabitos aguarda um financiamento, né, que também não tem acontecido esse financiamento, né? E a prefeitura já notificou a empresa, certo? Que se ela não construir, nós vamos retomar esse terreno. Isso está no contrato, né? Retomar esse terreno, ela vai perder o dinheiro que ela fez. A terraplanagem nós vamos oferecer para outras empresas. Tá? Okay. Já estou fazendo isso. Né? O senhor já está oferecendo? Já estou, inclusive, daquele loteamento industrial lá que tem lá no... ali perto do Batistella, sim, né? A prefeitura tinha os terrenos abandonados, já tem 2 ou 3 empresas que nós estamos oferecendo que vai se instalar ali. Até porque essas empresas, prefeito, é importante a gente frisar isso, ela tem um compromisso de gerar emprego para a cidade. Né? Por isso que quando você faz uma doação, você faz a doação e na própria escritura tem a revogação da escritura. Entendeu? Porque o que acontece? 2013... nós estávamos aí, o país estava numa fase de crescimento. Estava fácil captar recurso. A gente sabe que tudo que está acontecendo, CPI da Petrobras, abriu-se a CPI do BNDES, então isso dificultou as empresas. E ainda mais a recessão, a crise que passa. Tem 8 empresas que compraram o terreno e tem um pé atrás para começar a construir. Aqui em Arthur Nogueira? Aqui em Arthur Nogueira. Entendi. Prefeito, lá no Parque dos Trabalhadores tem uma obra que é muito antiga, aquela obra, não foi iniciada na sua administração. A sua administração acabou pegando essas obras, que é uma obra lá no Parque dos Trabalhadores, que até então era para ser feito CREAS lá, naquele local. Tem algum projeto, né? Até que algum tempo atrás o senhor mesmo disse que estava buscando recursos para transformar aquele local em algum lugar, né? Primeiro que finalizar a construção e depois dar uma finalidade para aquilo. Como que está, prefeito? Porque a população, principalmente a população que mora em volta, ali tem reclamado muito do espaço, né? O que o senhor tem feito, buscado? Alex, tentaram buscar recurso. Está difícil, certo? Eu não peguei só essa obra com problema. Peguei ginásio do Itamaraty, Maurício Cia, creche do Itamaraty, certo?
Praça do Parque, que também agora, depois se quiser falar sobre isso, a gente pode falar. Então, recurso próprio para tudo isso não tem. Assim como o teatro, assim como o ginásio do Itamaraty, 3 anos e meio é muito pouco tempo para fazer tudo isso, certo? Nós estamos lá remodelando o projeto, fazer um projeto que seja um projeto útil, mas de um custo menor para a área da educação, ou seja, colocar esses projetos que nós temos, o projeto Retreta, o projeto de oficinas culturais, balé, para atender toda aquela região. Nós vamos fazer. Nós temos procurado deixar limpo, eu tenho cobrado bastante isso, mas é uma angústia minha. Mas não tem dinheiro para acabar tudo isso aí. Tudo isso que eu citei, tudo que nós já pagamos, nós podíamos ter terminado. Então é uma questão, está lá abandonado, mas não está esquecida por mim. Se amanhã depois o governo falar, liberei o dinheiro, eu estou correndo a buscar, mas está difícil. Nós tivemos a liberação nessa semana de uma obra, de um CRAS, que vai ser construído ali no Carolina. Né? Sabe quanto tempo faz que essa obra está licitada pela prefeitura? Quanto? Né? Faz 2 anos. Né? Agora que a Caixa deu o ok, que nós podemos tocar a obra em frente. Mas é um dinheiro a fundo perdido, nós vamos fazer o CRAS ali. Essa obra está lá, abandonada, já vinha abandonada. Eu acho que não houve um planejamento, porque quando você vai fazer uma obra, a lei de responsabilidade fiscal ela prevê o seguinte. Aquilo ia ser uma ampliação de uma creche que ficava do lado, depois foi uma unidade de saúde. Alex, ninguém explicou direito o que é para fazer. Mas o projeto está praticamente refeito, certo? Nós estamos barateando a obra e nós vamos. Se não tiver dinheiro, ou hoje ou amanhã nós vamos fazer. O senhor vai falar da Praça do PAC. A Praça do Parque está lá, também tinha sido licitada, a empresa abandonou a obra e você tem tudo prazo legal para isso. Eu não posso simplesmente ir lá, pegar e sai daqui e entra outra. Você tem que notificar, dar prazo de defesa. Aí, como é uma obra financiada com dinheiro do governo federal, que é aprovado pela Caixa, nós fizemos uma nova licitação para terminar, estamos fazendo, quer dizer, a nova licitação para terminar a obra, mas a Caixa tem que aprovar o projeto, demora, não depende da cidade, o dinheiro está na conta, mas você não pode fazer nada sem autorização da Caixa, sob pena da prefeitura ter que devolver o dinheiro. Mas está na fase final, é uma pena que uma empresa foi passando para outra, isso lá atrás, né? E não terminou aquela obra. Prefeito, a nossa rodoviária aqui, algumas pessoas falam, nossa, nós não temos uma rodoviária, nós temos um ponto de ônibus, nós temos aqui... O pessoal reclama muito porque aquela rodoviária nunca foi mexida. Não é um problema, enfim, não gera nenhum problema, não prejudica ninguém, mas é um problema, é uma situação que incomoda muita gente. Sem dúvida. Incomoda muita Sem gente. dúvida. Lá em 2013, eu fiz uma entrevista com o senhor e o senhor me disse que tinha o interesse de buscar uma parceria público-privada, uma PPP, para a construção de uma nova rodoviária no município. Teve um andamento isso, prefeito? Olha, nós fizemos uma consulta, uma pesquisa sobre isso, para ver se a gente ia encontrar interessado. 2013 para cá, a não ser que essa crise até o final do ano ela passe, mas você não encontra numa época de recessão do país dessa aqui alguém que queira investir, né? É um outro problema a ser enfrentado, a gente vem enfrentando. Problema da água, ginásio esporte Maurício Cia, Itamaraty, creche do Itamaraty, enfim. Vários problemas na cidade, ruas esburacadas, né? E a rodoviária é um outro problema, né? Eu volto a falar, 3 anos e meio, né? A rodoviária, eu lembro que construiu, eu estou com 54 anos, eu tinha 12 anos, eu lembro muito, porque eu morava em frente, naquela casa da frente, e nessa época eu fiquei doente, fiquei com hepatite, fiquei 40 dias acamado, naquele tempo a mãe deixava lá, né? E a rodoviária começou a ser construída nesse período aí, e ninguém mais mexeu, mas nós vamos enfrentar, é uma coisa de cada vez, seria bom que nós tivéssemos dinheiro para enfrentar tudo uma vez. Tá. Prefeito, eu disse que a rodoviária não é um problema iminente, né? Não, porque, mas é um problema. Eu sei que mas precisa sim, melhorar. eu gostaria agora de citar um problema que eu considero gravíssimo
né, no município, que é a nossa rodovia dos agricultores, essa vicinal que liga Arthur Nogueira a Mogi Mirim. Prefeito, tá muito feio, prefeito. Eu sei. A estrada ela já está sendo corroída, buracos, prefeito. Eu sei que até em 2013 mesmo, o senhor disse que solicitou ao DR, né, o recapeamento dessa vicinal. Né? Houve uma resposta? Houve? Olha, o DR já veio até medir, fazer levantamento. Tenho cobrei inclusive hoje o DR. Porque o que acontece? Primeiro, a rodovia teve uma época que está comendo as laterais, por quê? Foi feito um trabalho errado. Foi passado máquina para limpar o acostamento, quando devia passar uma roçadeira ou ser feito de outra forma, e quebrou. Vai quebrando, asfalto é complicado. Tapa buraco. Nós temos feito, a prefeitura tem gastado um dinheiro que ela nem pode gastar, mas tem feito. De vez em quando é feito. Eu tenho solicitado para o DR, vieram medir, vieram tudo, mas o DR alega que não tem dinheiro para recapear. Entendeu? Uma obra dessa daí, um recapeamento disso daí, fica no mínimo 1,5 milhão para recapear só a parte de Arthur Nogueira. Né? E a prefeitura não tem esse dinheiro. Eu estou solicitando, eu estou cobrando o DR diariamente. Né? Agora, o que agravou isso foi o período das últimas chuvas. Isso a gente viu que aqui ainda, graças a Deus, nós tivemos um buraco no asfalto, mas teve lugar que rompeu ponte, certo? Rodovias mesmo. Né? Nós vamos consertar, mas dentro daquilo que a prefeitura tem condição de fazer. Certo? Na próxima chuva vai ficar do mesmo jeito. Nós precisamos cobrar o governo, né? Aprender todo mundo a cobrar o governo, certo? Daquilo que é uma obrigação dele de fazer. Porque essa rodovia não é só uma vicinal. Hoje ela chama Rodovia dos Agricultores. Ela se tornou uma via mesmo de ligação entre Arthur Nogueira e Mogi Mirim. Mas a minha parte eu tenho feito, eu tenho cobrado, certo? Nós vamos fazer novamente o que a prefeitura, agora acabou o período da chuva. Quando chove, do jeito que choveu intensamente, nós temos aí 300, 400 quilômetros de estrada vicinal de terra, tudo. Você fica com todas as estradas destruídas. Há um tempo para regularizar. Estamos trabalhando até final de semana para isso. Essa vicinal aí, estou tentando com o DR, olha, me arruma massa que eu vou fazer, contratar máquina para fazer, mas eu não estou parado, nós estamos indo atrás. Agora, a solução é o recapeamento. Aí você vai ter aí uma rodovia aí por no mínimo 10 anos. Prefeito, o que Arthur Nogueira pode esperar do governo Capato para os próximos meses? Olha, Alex, quando eu assumi, uma das coisas que eu falei que eu ia trabalhar desde o primeiro dia que fosse eleito, assumisse a prefeitura até o último dia do governo. Isso eu vou fazer. Além do que tem sido feito, nós temos muita coisa já contratada para acontecer. De pavimentação, temos o CREAS, temos a ciclovia que vai até lá na Teca, que tem um recurso garantido. Enfim, nós temos vários recursos para acontecer. Tem reforma da segunda fase lá da Lagoa dos Pássaros, da Praça do Coreto, da Praça João Alves. Tem um recurso que o deputado Rogério Nogueira está colocando aí para urbanização do córrego Cotrins, né? São 5 campos de grama sintética que a gente já está na fase final de licitação essas obras, reformar aqueles campinhos de areia no Bela Vista, ali no Saciloto, no Carolina, né? São 5 campos de grama sintética, né? E vicinal nós vamos continuar arrumando, essa de Mogi Mirim nós vamos tentar, né? Eu estou quase fechando uma parceria para pavimentação de uma vicinal. Isso tenho certeza que nós já vamos anunciar nos próximos dias. Enfim, a questão da saúde, a nossa meta é fazer mais PSF, economizar dinheiro para investir mais na saúde, zerar a fila de consultas, a fila de exames, né? Nós estamos buscando essa parceria agora, tudo isso aí. Enfim, o trabalho que começou intenso desde o primeiro dia que eu assumi,
Quem quiser lembrar disso é só pegar e entrar no Nogueirense e ver lá as matérias desde janeiro de 2013, que nós começamos a trabalhar aí, vai ver a gente trabalhando até o final do mandato. Prefeito, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, né? Acho que foi bem esclarecedoras as respostas. Eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, e eu quero garantir à população que aquilo que nós assumimos de compromisso, mesmo aquilo que a gente não conseguiu ainda realizar, porque o mandato não é 1 ano, eles são 4 anos, nós vamos continuar trabalhando, certo? Como já disse aqui, muitas coisas, o que atrapalhou, certo? Foi as contas para pagar de exercícios anteriores, né? Mas a gente vai trabalhar, inclusive aquilo que nós falamos, né, que eu estou buscando, eu sei que é uma cobrança dos alunos secundaristas, mas nós vamos trabalhar para solucionar, vamos trabalhar junto com eles. Junto, a gente, se cooperando, a gente vai chegar à solução desse problema também do transporte dos alunos. Ok, perfeito. E o Portal Nogueirense finaliza aqui a entrevista com o Celso Capato, prefeito de Artur Nogueira. Até uma próxima!